Olá, eu sou a Daniele, servidora da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, e esta é uma série de vídeos que visa orientar as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura do município sobre como acessar a verba da Lei Paulo Gustavo na nossa cidade, por meio dos editais de chamamento públicos da LPG em Taubaté. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a estrutura e o funcionamento dos editais LPG Taubaté no formato de editais de projetos. Os editais de projetos são voltados à inscrição de propostas. Os agentes culturais deverão inscrever projetos com os quais eles irão concorrer para receber um repasse, que deverá ser utilizado para a execução do projeto proposto. Os projetos precisam se adequar a uma série de questões, e por isso, se você pretende propor um projeto para algum desses editais, nós sugerimos que você fique de olho no vídeo 4 dessa série. Os editais no formato projetos têm em torno de 13 páginas, explicando seu funcionamento, além de 10 anexos, e nós vamos especificar aqui quais são os principais pontos para você se atentar. Logo no início, você vai encontrar o objeto do edital, e já vai saber se ele é um edital voltado à área do audiovisual ou às demais áreas da cultura. Em seguida, você encontra as condições de inscrição, onde está descrito quem pode e quem não pode se inscrever nesses editais. Quanto às inscrições, o período para submeter a sua inscrição é de 20 dias, e em cada edital está especificado em que dia começa e em que dia termina esse período. As inscrições são online via formulário do Google Forms, e em cada edital estão disponíveis sempre 2 links diferentes. Um link para a inscrição de pessoas físicas e coletivos ou grupos sem CNPJ que estiverem sendo representados por uma pessoa física. E um outro link para a inscrição de microempreendedor individual, o MEI, ou pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Os links também estão disponíveis na página dos editais LPG Taubaté, e é muito importante que você verifique se está acessando o link correto, correspondente ao edital ao qual você tem interesse e correspondente à sua pessoa ou representação. O item 4 dos editais trata da documentação que precisa ser entregue no ato da inscrição das propostas. Um primeiro quadro de documentos trata dos itens que são necessários aos 2 tipos de inscrições. O segundo quadro traz os itens que são necessários às inscrições das pessoas físicas e dos coletivos e grupos sem CNPJ. Por fim, o terceiro quadro traz os itens que são necessários às inscrições de MEI e de pessoas jurídicas no geral. Nós temos um vídeo que fala da documentação item a item e sugerimos que você assista a ele, logo após concluir esse vídeo. Mas por enquanto, é importante que você se atentar ao fato de que todos os documentos que são exigidos nestes editais deverão ser encaminhados por meio daquele link de inscrição, ou seja, todas as inscrições são online e seguirão este caminho. Você não vai entregar documentos de forma presencial, nem por e-mail ou outros caminhos, ok? Tem um outro ponto bem importante que você vai encontrar nesse item dos editais, logo após a listagem de documentações, que é com quantas propostas você pode participar e de quantas formas é permitido ser contemplado em um mesmo edital. Atente-se a cada edital e sua regra. E o que acontece com a sua inscrição após finalizada? Bom, quando terminar o período de inscrições daquele edital, as inscrições serão submetidas a 2 tipos de avaliação: a análise de mérito e a análise documental. Na análise de mérito, os especialistas da área específica irão analisar a sua proposta, o projeto que você enviou e também a sua qualificação e trajetória artística em relação ao seu projeto. Tudo isso em acordo com os critérios de avaliação previstos numa tabela que está lá no anexo 2 dos editais, e nós vamos falar mais dela ainda neste vídeo. Na análise de mérito, você será pontuado pelo seu projeto, e aí você entra numa lista de selecionados ou não selecionados por ordem de pontuação, mas a seleção do seu projeto não garante que você vai poder acessar a verba de fato. Isso porque ainda existe a análise documental. Em chamada de fase de habilitação, análise documental é quando uma comissão vai fazer a conferência da totalidade e da conformidade dos documentos que você enviou. No caso da conferência documental,
Caso a comissão responsável encontre inconsistências que sejam possíveis de serem sanadas, como por exemplo um documento ilegível, um documento vencido, ou mesmo um documento que você não enviou, ela pode solicitar a você a correção. Essa parte é muito importante, porque você poderá então receber um e-mail que vai te indicar qual é a correção que precisa ser feita. Mas o edital estabelece que você tem 48 horas para sanar o seu problema. Então, esse é o momento em que você pode, digamos, salvar uma inscrição de ser inabilitada. Então, você precisa estar atento ao e-mail que você informou no ato da inscrição. É importante dizer que, quanto aos resultados, tanto da análise de mérito quanto da habilitação documental, sempre cabem recursos. Se o proponente discorda daquele resultado, se ele acredita que houve algum equívoco por parte das comissões, ele pode discordar e pode se manifestar, dentro do período de 3 dias úteis após a divulgação do resultado, no e-mail que está indicado no edital e utilizando-se do modelo de formulário de recursos, conforme o anexo 5 do edital. No entanto, não é permitido, em período de recursos, a alteração de qualquer conteúdo da sua inscrição. O período de recursos não é para adequar o seu projeto, incluir um documento que faltou, corrigir um documento que foi enviado errado. Isso não é possível, tá? Portanto, além de ser selecionada pelo mérito cultural do seu projeto, a sua inscrição precisa estar habilitada com toda a documentação entregue e correta, para aí sim você poder acessar os recursos e estar apto a executar o seu projeto por meio da Lei Paulo Gustavo. É claro, em acordo com a quantidade de vagas disponíveis. O item 7 dos editais contém o total de vagas disponibilizadas para cada edital, o valor para cada projeto e inclusive a quantidade de vagas que é destinada às pessoas negras e às pessoas indígenas. E para concorrer a estas vagas, você precisa fazer esta opção no ato da sua inscrição, bem como incluir uma autodeclaração junto aos seus documentos. Os itens 8, 9, 10, bem como o item 13 dos editais, eles trazem questões que são bem ligadas ao conteúdo dos projetos. São questões que precisam ser incluídas nos projetos pelo proponente, e nós vamos deixar para tratar delas no vídeo 4. O item 11 traz o montante da verba que está sendo direcionado a cada edital em específico. No item 12, os editais trazem a informação do termo de execução cultural, que é o termo que será assinado entre a Prefeitura Municipal de Taubaté e os proponentes que tiverem seus projetos selecionados, habilitados e que se classificarem dentro do número de vagas disponíveis de cada edital. Este é um documento que firma direitos e obrigações de ambas as partes, e você pode conhecer o conteúdo dele conforme o modelo anexo 6 de cada edital. O item 14, ele fala um pouco sobre o pós-execução dos projetos, que é o monitoramento, a avaliação dos resultados, a prestação de contas e o relatório final. E aí depois vem as disposições finais. O anexo 1 dos editais é onde estão descritas as categorias. E aí nós temos editais com até 4 diferentes categorias, assim como temos editais com categoria única. E é muito importante que você leia esse anexo, pois ele direciona o proponente a saber onde ele se encaixa, em qual categoria ele deve se inscrever e se ele é apto a concorrer àquele edital ou não. O anexo 2 traz os critérios de seleção, e vocês podem ver que existem os critérios obrigatórios, os critérios bônus para os projetos e os critérios bônus para o proponente, seja ele pessoa física, grupo coletivo ou pessoa jurídica. O anexo explica como a pontuação deve ser somada e fala de questões de desclassificação e de desempate também. O anexo 3 é a declaração de representação que precisa ser preenchida pelo proponente pessoa física quando ele está representando um grupo ou um coletivo. Então, se você é proponente MEI, pessoa jurídica, ou é uma pessoa física, mas não está representando ninguém, você não precisa se preocupar em juntar esse documento à sua inscrição. O anexo 4 é aquela declaração étnico-racial, da qual já falamos, e é necessária aos proponentes ou aos líderes de grupos inscritos que desejarem concorrer às vagas destinadas às pessoas negras e às pessoas indígenas. Se não é este o caso da sua inscrição, esse anexo não é necessário.
O anexo 5 é um formulário que deve ser utilizado como modelo caso você, enquanto proponente, deseje interpor recurso quanto ao resultado ou da análise de mérito ou da análise documental, ou até de ambas. Então, esse não é um documento necessário à inscrição. O anexo 6, nós já falamos dele. É um documento modelo do termo de execução cultural, que será firmado entre a Prefeitura e os proponentes dos projetos que forem selecionados, habilitados, dentro da quantidade de vagas. Ele é importante para que você conheça o conteúdo em antecedência, mas ele não é um documento que deve ser juntado à inscrição. O anexo 7 é o modelo de relatório de execução, que deverá ser utilizado por aqueles que de fato forem selecionados, habilitados e já tiverem executado o seu projeto no ano de 2024. Ele é um documento posterior, não precisa ser juntado à inscrição. O anexo 8 é importantíssimo, precisa constar na sua inscrição e nós vamos falar com mais cuidado dele no vídeo 4 dessa série. O anexo 9 é um documento para coleta de dados acerca do agente cultural. Ele deve constar na inscrição. Por fim, o anexo 10 é o modelo do formulário de inscrição. Você não precisa se preocupar em baixar, em preencher nada nele de forma manual, porque ele é exatamente o formulário de inscrição que você vai acessar quando estiver nos links de inscrições dos editais. É bacana que você dê uma olhada nesse anexo. Você já vai saber tudo que vai ser solicitado lá na inscrição com antecedência. E aí, quando você for de fato realizar a sua inscrição, já vai dispor das informações. Isso deve aí te ajudar a ser mais prático, mais efetivo na ação. É importante vocês saberem que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa está à disposição para esclarecer dúvidas sobre pontos que não tenham ficado claros e novas questões que podem surgir. A Secretaria, ela somente não pode realizar a sua inscrição por você. A responsabilidade da submissão da sua proposta e dos seus documentos, ela é sua, como proponente, como agente cultural. Mas nós daremos todo o suporte necessário para que você realize a sua inscrição da melhor maneira possível.